nossa live de hoje. Hoje é um dia muito importante, inclusive é um dia das mães, né? E tem tudo a ver com a minha missão hoje em dia, né? Então eu tenho duas lutas hoje. Uma luta diária, que é diminuir esse nível de pessoas com depressão. E também lutar com as pessoas para que elas se cuidem, não só fisicamente, mas também a parte mental, né? Então, como que começa a minha história, né? Então, em 2017, eu decidi fazer um curso de RH e foi a melhor escolha que eu tive, porque me abriu muitas portas. Então, em 2007, eu comecei a fazer RH. Em 2008, eu comecei a atuar como estagiária em uma agência de empregos, né? E em 2019, eu atuei no escritório contábil. Em 2010, eu comecei a trabalhar numa rede de hotéis, numa rede muito grande de hotéis, né, em 2010. Por quê? Porque eu comecei como estagiária, depois eu fui para parte de... Atuei como estagiária, depois auxiliar de departamento pessoal e depois fui atuar numa grande rede de hotéis. E por que todas essas mudanças? Porque eu sempre quis mais, eu sempre quis ajudar a instituição. Hoje eu sei que seria ajudar, porque hoje está tudo mais claro na minha cabeça. Sempre queria ajudar com mais conhecimento e tudo mais. Então, em 2010 eu fui para essa rede grande de hotéis, foi uma experiência muito boa em RH. E em 2013 eu fui atuar numa indústria de café, né, que foi uma outra experiência muito boa, trabalhar sentindo aquele cheirinho de café todos os dias. Atuei com o pessoal um chão de fábrica, que é uma linguagem totalmente diferente do que eu já tinha atuado. E aí eu recebi a proposta para ir para uma outra rede de hotéis, mais luxuosa. Então foi uma implantação, uma inauguração, nunca tinha inaugurado um hotel. E para mim foi uma experiência maravilhosa essa inauguração. E posteriormente recebi uma outra proposta para trabalhar em um dos mais luxuosos hotéis aqui de São Paulo, hotéis e restaurantes. E aí em 2019 eu acabei ficando desempregada e fiquei muito mal por conta dessa saída da empresa. Fiquei muito mal, fiquei muito triste, fiquei abatida, desanimada, mas eu sabia que eu não podia ficar sem trabalhar. Isso é um fato, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Vocês podem observar pela trajetória profissional. Então, em 2019 aconteceu isso comigo. Eu fiquei num período muito chateada com tudo que aconteceu, muito triste, muito desanimada, mas sempre no dia seguinte eu já estava buscando outra oportunidade, né? Participei de diversos processos seletivos, fui pré-aprovada em 2, só que no final das contas acabei não sendo aprovada 100%. E foi muito engraçado porque eu participei de alguns processos e já estava quase tudo certo, já ia receber até a carta proposta, mas acabou não dando certo. Por quê? Não sei. Hoje eu acho que eu já sei o porquê, mas na época eu fiquei muito chateada porque eu já tinha recebido praticamente a aprovação da empresa para começar a trabalhar, né? E aí do nada fui excluída do processo. Então, coisas que eu não sabia explicar na época.
Eu fiquei desanimada com tudo isso, mesmo assim procurando emprego, mas com uma tristeza muito grande por estar naquela situação novamente. Eu viajei com a minha família, fui passar fazer uma viagem rápida. E nessa viagem eu recebi uma ligação e eu não sabia que nessa ligação ia mudar tudo, como mudou a minha vida. Eu recebi uma ligação do meu pai falando que a minha mãe, que há uma semana já estava com desconforto estomacal, enfim, recebi essa ligação do meu pai falando que minha mãe tinha passado no médico porque esse desconforto não tinha passado. E com essa consulta no médico foram feitos alguns exames e ela já teve que ir direto para internação na UTI. Então, meu pai teve todo o cuidado de falar isso pra gente, porque nós estávamos viajando. No momento de lazer, receber uma notícia dessa é muito assustador, vamos dizer assim. Levamos um susto. Então, esse eu ouvi num sábado, foi num dia à noite. No dia seguinte de manhã já vim para São Paulo, para a cidade onde eles moram. E já fui direto pro hospital, enfim, e aí eu percebi que eles iriam precisar de mim, né? Bom, minha mãe ficou um tempo internada, voltou para casa, porque até então não tinha o resultado do exame mais aprofundado. E em julho, nós recebemos o diagnóstico que ela estava com leucemia aguda, né? Foi desesperador para todos nós. E naquele momento, a minha mãe já ficou internada e ficou por uns 2 meses na UTI. Eu não morava com eles na época e morava em outra cidade, mas mesmo assim, praticamente todos os dias eu saía da minha casa e ia pra visita, né? Então esse período, né, eu fiquei ajudando dessa forma. Bom, nesses 2 meses que eu pude acompanhar, eu nunca vi a minha mãe sofrer tanto. Então imagina, isso foi um baque pra mim, né? Sofri sofrimento com a quimioterapia, sofrimento com a queda de cabelo, sofrimento com fazer a coleta de sangue todos os dias, 2 vezes por dia, tomar medicação. Cada agulhada no braço era uma dor, né? Uma dor muito forte. Mas a gente nunca perdeu a fé de que, pelo menos eu posso falar que eu nunca perdi a fé. Não tinha pra mim a ideia de que não fosse dar certo, porque eu tinha uma fé muito grande de que ia dar certo, de que a gente precisava passar por aquilo, cada um na sua individualidade. O porquê a gente não vai saber tão cedo, mas que a gente tinha que passar, tinha. Talvez eu já saiba o porquê que eu tive que acompanhar todo esse processo de perto, né? Tava desempregada e aconteceu isso e eu pude participar de muito perto de tudo que aconteceu. Depois desse período, a minha mãe saiu da UTI, foi pro quarto e do quarto para casa. Bom, depois disso, a gente recebeu a informação de que o melhor a fazer seria um transplante de medula, né? Então começa toda a saga para encontrar um doador compatível. Os irmãos dela moram longe, né? Então os irmãos seriam os mais
indicado para fazer esse transplante. Fizemos os exames de compatibilidade, é um processo lento, mas era um processo necessário, até porque se ela fosse aguardar o banco de doadores, seria algo muito mais difícil, mas a gente fez todo o processo de compatibilidade, de gene, de DNA, de sangue, de tudo, para ver qual que era mais compatível. E 2 seriam os mais compatíveis. Aliás, 2 ou 4, não lembro agora. E muita gente passa por perrengue, né, com essa questão de transplante de órgãos, porque não encontram um doador compatível, né? Minha mãe teve essa notícia excelente de que tinha mais do que um doador compatível na família. E acabou, em determinados resultados de exame, os médicos optaram por um irmão, né? Um irmão que mora longe, mas que ele aceitou salvar a vida da minha mãe. E a quem eu sou grata por toda a minha vida. E aí começamos todo o processo, né? Trazer o irmão para perto, fazer a coleta da medula, do material da medula dele para passar para ela. Só que não é um processo tão simples, principalmente para quem vai receber a medula, porque tem que tomar uma certa medicação para acabar com as atividades da medula atual e receber a nova. No dia da coleta do material do meu tio, ele se emocionou muito. Foi um momento muito emocionante assim pra gente, a gente cansado, porque cansa todo esse processo. Investimos tempo, investimos energia para tudo isso acontecer. E aí quando aconteceu a gente se emocionou muito. E aí no dia seguinte aconteceu o transplante. E aí após o transplante tem o período eles chamam período de pega da medula, que é onde a medula vai de fato pegar a medula do doador, pegar no corpo de quem está recebendo aquela medula. Então, nesse período, minha mãe deu entrada em janeiro para fazer o processo de transplante, janeiro desse ano. Então, desde abril do ano passado, né? O abril do ano passado começa a saga. E aí, em janeiro desse ano, continuo desempregada, abri mão de algumas coisas na minha vida pessoal, inclusive, para abraçar essa causa, né? Que não é uma causa qualquer. Então, em janeiro desse ano a gente deu entrada, eu internei junto com ela, não saí do hospital, fiquei com ela por aproximadamente 2 meses. Nesse período, tanto o outro, que eu não fiquei o tempo todo com ela, mas fiquei boa parte, e esse foram 2 períodos assim de extremo aprendizado para mim, onde a gente aprende tudo, desde a rotina dos profissionais que trabalham nessa área, desde os pacientes que chegam, os pacientes que vão, os pacientes que sobrevivem, os pacientes que não sobrevivem, desde toda a luta da família, né, de toda a minha família, todo mundo uma corrente única, positiva para que desse tudo certo. E aí deu tudo certo. Teve um processo bem delicado de recuperação lá no hospital, né? E eu o tempo todo com ela para dar esse apoio e foi muito bom para mim, né? Foi uma luta,
né? E continua sendo, só que agora mais leve, vamos dizer assim. O pior já passou. Bom, a gente voltou para casa. Nessa volta para casa tem todo o processo pós-transplante, né? O meu tio fez o processo de doação e voltou para casa dele, mas a gente tem contato com ele até hoje, sempre, e agradecendo sempre por tudo que ele fez. E que a gente não tem como agradecer a essa ação que ele teve com a gente, principalmente eu, no dia de hoje, né? Hoje é Dia das Mães. Graças ao meu tio, eu posso comemorar esse Dia das Mães com a minha mãe. E ela tá super bem, né? Ela tá se recuperando desse processo. E o porquê que eu tô contando toda essa história. Primeiro que hoje é Dia das Mães, é um dia muito especial pra gente, por ter a minha mãe próxima e super bem, né? Se recuperando aí quase 100%. Segundo, por que de tudo isso? Porque, bom dia, e obrigada. Por que de tudo isso? Né? Eu poderia desanimar em algum momento dessa luta, poderia ter desanimado, poderia ter me revoltado, poderia ter acontecido muita coisa, mas eu nunca perdi a fé e sabia que tinha um aprendizado pela frente. E o aprendizado que eu tenho hoje, qual é? Os nossos problemas acabam se tornando problemas tão pequenos quando a gente tem uma missão, um propósito, algo mais forte para lutar. Então, o que que eu tenho como... O que que eu tiro disso tudo, né? De que as pessoas precisam de pessoas. Que a gente sempre precisa buscar ajuda. Que a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, a partir disso, foi que eu decidi investir o meu tempo, a minha profissão, né? Eu acabei não comentando, mas em 2009 eu iniciei o curso de psicologia. Em 2014 e 2015 eu me formei. Então eu atuava só na parte organizacional, como eu falei com vocês, em RH. Só que passando por tudo isso, aliás, eu realizei atendimentos assim que eu me formei, mas acabei optando por atuar mais em RH do que em atendimento clínico. Mas depois de tudo isso que eu aprendi, eu tiro isso como lição, né? Os nossos problemas são tão menores quando a gente tem um propósito, tem uma missão e tem como ajudar as outras pessoas, que às vezes a gente não precisa ajudar só com dinheiro, né? Eu estava desempregada, eu consegui ajudar com algo muito precioso, que é o tempo. Então, quando a gente tem essa vontade de ajudar, né? Bate aquela vontade de ajudar, mas como eu vou ajudar? Se eu não tenho grana, ou se eu não tenho tempo, mas tenho grana. Então, sempre tem como fazer isso. E eu contei toda essa história, porque hoje, como eu falei, é um dia especial, Dia das Mães, e eu vou poder passar o Dia das Mães com a minha mãe, né? E contei também por que eu escolhi essa profissão, por que eu tô escolhendo a psicologia e o atendimento em psicologia. Só que tem um detalhe, por eu ter presenciado os transtornos depressivos, eu acabei focando na depressão, né? Por vivência, por proximidade, por conhecimento. Então, nesse processo, quantas pessoas
perdem um ente e não conseguem vivenciar todas as fases do luto e acabam sofrendo com a depressão. Ou quantas pessoas passam por esse processo, que é um processo doloroso de câncer, entre outras doenças, enfim, e não consegue se recuperar. E acontece de apresentar esses sintomas da depressão, né? Isso desde leve até grave. Então foi muito além essa experiência para mim. Foi muito além de uma filha cuidando da mãe ou dedicando um tempo para a mãe. Foi algo que mudou a minha vida. E hoje eu tenho como missão e propósito mudar a vida de muita gente. Me incomoda muito a taxa alta de depressivos no país. Hoje nós estamos falando aí de 5% da população. É muita gente sofrendo com os transtornos depressivos. Então a minha luta é diminuir, né? É um trabalho de formiguinha, mas alguém tem que começar. Então diminuir essa taxa de deprimidos e fazer com que as pessoas prestem atenção nos sintomas mais simples. Se você percebe que você está com uma tristeza profunda por muito tempo, não é normal. Se você sente que você está desanimado por muito tempo, não é normal. Se você sente desânimo em ir trabalhar e não sente mais prazer nas suas atividades, na sua rotina, não é normal. Então, quanto antes as pessoas identificarem anormalidades no seu comportamento, melhor será para a gente diminuir essa taxa. Sem contar a taxa de suicídios, enfim. Então, como propósito, hoje eu me sinto muito feliz em poder ajudar, em ver que algumas pessoas melhoram apenas com uma conversa, apenas com um acolhimento. Não tem como não ficar feliz em você se sentir útil para outras pessoas, sentir que você está ajudando, sentir que você está fazendo com que a pessoa tenha qualidade de vida, tenha bem-estar, porque é possível ter qualidade de vida, é possível lidar com essas questões de depressão, lidar com sintomas, amenizar toda a situação, é possível. Mas sozinho a gente não consegue, tá? Então, deixei uma mensagem para quem tem essa disponibilidade de ajudar o próximo, sempre. Mas tem a questão também de quem não tem mãe, né? Perdeu a sua mãe por algum motivo e acabou não se recuperando desse baque ainda. Nós também exercemos um papel fundamental para ajudar essas pessoas que têm depressão pós-luto, né? Porque esse é o nome que se dá quando você perde um ente querido e não consegue retomar suas atividades. Então, a depressão pós-luto, né? Como eu falei com vocês, tem algumas fases da depressão, do luto que a gente precisa cumprir, né? Desde a aceitação até seguir a vida, né? E tem muita gente que não consegue passar por essas fases. Então eu tenho como obrigação ajudar essas pessoas também que passam por esse tipo de depressão. E hoje eu quero deixar uma mensagem para quem tem mãe e para quem não tem. Para quem tem a sua mãe, tem a oportunidade de estar com a sua mãe, mesmo nesse período de pandemia, enfim. Minha mãe, ela tá no grupo de risco, eu não posso estar próximo.
Então, eu vou fazer uma chamada, eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem, eu vou buscar algumas fotos que a gente tá junto e mandar para ela através de imagem, vou gravar um áudio, enfim, mostrar que você tá presente, né? Dia das Mães não é só hoje, eu posso falar com certeza. Nós temos aí 365 dias no ano para vivenciar esse dia, mas como todo mundo comemora na data de hoje, é importante sim se mostrar presente, mostrar a importância que ela tem nas nossas vidas. E para quem não tem, eu acredito que um momento de silêncio, um momento de meditação, de oração, de, enfim, o que você pode chamar, e um pensamento positivo, fazer um pensamento feliz que você teve com a sua mãe, mandar energia boa onde quer que ela esteja. Um momento feliz que vocês tiveram, um abraço, um almoço, um jantar que vocês tiveram juntos no Dia das Mães que foi especial, enfim, algum momento bom. E guarda isso na sua mente para sempre, todos os dias. E se esse sofrimento, essa tristeza, esses sintomas de depressão, você perceber que está atrapalhando no seu dia a dia, que está mudando a tua rotina, busque ajuda. Busque ajuda porque a gente não consegue nada sozinho, né? Ah, mas eu não vejo mais. Eu não vejo mais luz no fim do túnel, eu não vejo, não tenho mais esperança, eu não tenho mais motivo para viver, eu fui rejeitada, enfim, diversos motivos, né? Que eu não vou entrar agora. Nos próximos vídeos eu vou entrar mais profundamente nesses temas. Existe sim saída. Ontem eu comentei com vocês sobre a pessoa que sofre com os sintomas e as pessoas que estão próximas dessa pessoa que sofre, o que cada um pode fazer. Mas eu acho que muito além disso, ontem eu estava parando para pensar em como algumas coisas simples do dia a dia pode melhorar o dia de uma pessoa que sofre com os sintomas. Só pelo fato da pessoa conseguir levantar e tomar um banho, mas um banho, uma temperatura da água agradável, um sabonete que você mais gosta, pegar uma toalha limpinha, pegar uma roupa limpinha, dar uma renovada, por mais que não vá embora os sintomas e tudo mais. Mas você sente uma paz, um sentimento de limpeza, um sentimento de tirar um peso mesmo das suas costas. É um sentimento assim de renovação, de que dei o primeiro passo, eu consigo. Então, se eu conseguir dar o primeiro passo, eu vou conseguir dar o segundo. Se eu conseguir levantar para tomar banho, eu vou conseguir levantar para fazer outras coisas. Então, você que sofre com depressão, levanta. É isso que eu falo para você, levanta, mas com que força, já que levanta. Levanta, toma um banho muito bom, um banho numa temperatura de água agradável, um banho com um sabonete que você mais gosta, pega a toalha limpinha que você mais gosta, toma um banho. Pode ser demorado, relaxado, relaxa. Só isso. Coloca uma roupa limpa e se sinta vitoriosa ou vitorioso por isso. Feito isso, converse com alguém de confiança, alguém que pode te ajudar nesse momento, seja alguém conhecido ou não, né? Hoje temos diversos canais para você conversar, para você desabafar, para você contar tudo e a pessoa vai só te ouvir, né?
Eu sou uma pessoa dessas. Sem julgamentos, que é o mais importante. Muitas vezes nós somos julgados, né, por algumas questões. Então, buscar esse acolhimento. E você vai ver que a partir daí começa todo um processo de libertação dessa doença que pode acabar e acaba com muitas pessoas, muitos brasileiros, tá? Bom, dito isso, quero conversar com vocês sobre a sequência de lives que eu quero fazer. Tá muito bom comentar um pouquinho. Ontem a gente começou com a primeira live, hoje é o nosso dia 2. É um dia muito especial, que é o Dia das Mães. E eu comentei essa experiência toda da minha vida com vocês, mas como uma história de um incentivo, né? Para vocês se sentirem motivados a ajudar e prestar atenção em algumas dicas que o universo dá pra gente, né? Porque o universo sempre tá falando com a gente o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, mas muitas vezes a gente não escuta, não presta atenção. Então, por isso que eu comentei com vocês que isso tudo mudou a minha vida e mudou para melhor. Eu me sinto muito mais feliz do que quando eu trabalhava em outra área, pode ter certeza, né? E é isso que é a minha luta diária, que todos sejam muito felizes na escolha que fizeram, né? E que não sofram. A gente não nasceu para sofrer, tá? Então, hoje é o dia 2 da nossa live. Durante o período que eu for fazer live, inicialmente por bastante tempo, eu pretendo, porque o assunto é muito vasto e são muitas pessoas a serem ajudadas. Então, eu pretendo trazer pessoas, alguns convidados também, para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, para a gente ouvir outras experiências, né? Trazer relatos, trazer informação. Então, hoje vocês têm um perfil, que é a minha página no Instagram, que vocês podem e devem ler tudo, visitar os feeds, os stories, os vídeos, tudo que tiver lá, porque é informação. E quando a gente tem informação, a gente não erra. A gente, ou então, tende a diminuir os nossos erros, né? Então, eu conheço uma pessoa que está sofrendo com um desânimo, uma tristeza, ou está sofrendo muito porque ela tem muita falta de ar, batimento cardíaco acelerado, ou ela sente muita dor no estômago. Entenda que o nosso corpo fala, e fala muito, através de alguns sinais. Então, se a pessoa está com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, persistente, constante, algo não tá bem, né? E a grande maioria das dores físicas tende a ter uma dor emocional, tá? Então guardem isso, que é muito importante, porque a gente começa a observar algumas doenças de outra forma, né? Então, muitas doenças físicas são de causa emocional. E isso tem jeito, para tudo tem jeito. Então, essa é a minha luta, para que as pessoas que pensem que não tem jeito, tem. Para tudo tem. É só buscarem ajuda nas pessoas que elas possam confiar, tá bom? Então vai ser muito legal. Todas essas manhãs eu espero vocês todos os dias às 9h05. Todos os dias às 9h05 da manhã. Para tomar um café, uma água, um chá, né? Vocês separem o que vocês mais gostam, né? Ou quiser fazer café da manhã também, participando, vai ser muito bom. Vou comentar sobre alguns livros,
também nesse período de pandemia, de isolamento social, a gente pode fazer muita leitura. E agora eu quero ver se vocês têm alguma dúvida. A minha irmã tá online, meu esposo tá online, a Aline, Bruno, Will, Fabiola. Vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar? Podem comentar aqui que a gente pode conversar nesses últimos minutinhos que a gente tem de live. Mas lembrando, né? O importante e o conteúdo que eu tenho não é só para quem conhece alguém que tem depressão, tá? É também para quem sofre com os sintomas, tá? Porque a gente não precisa estar na ativa para pegar o celular e ver um post, um story que pode ajudar. Então a ideia é que a pessoa entre no meu perfil e se sinta acolhido, né? Tanto quem sofre com a doença, tanto quem conhece alguém ou tá passando por isso com alguém, tá? Bom, eu vou encerrar por hoje. Vou deixar essa mensagem bonita, Dia das Mães, para vocês, né? Essa história que espero que seja motivadora para muitas pessoas, que não contei essa história para mostrar que eu sou forte, que eu sou... Não, nada disso. Essa história é para vocês perceberem o quanto a gente servir, né? Eu gosto de uma frase que a gente tem que servir, né? Se a gente não serve, a gente não serve para viver, né? Servir sempre. Então eu acho que a gente está aqui por algo muito maior do que só status, dinheiro e tudo mais. Então deixei essa mensagem justamente por isso, para vocês perceberem do quanto o universo conspira quando a gente se entrega de corpo e alma a uma causa, né? E essa é a minha causa, né? A minha causa é ajudar, sempre foi, inclusive quando eu estava em outra área, ajudar no que for preciso e no que eu não souber, correr atrás de conhecimento para ajudar também. Então essa é a minha função. Contem comigo sempre e busquem ajuda sempre, tá? E acompanhem os posts, os feeds, e eu espero vocês todos os dias às 9h05 aqui. Tchau, tchau, bom dia, bom feliz Dia das Mães!